Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Muito bem, boa noite para vocês. Estamos chegando com mais um episódio do podcast O Melhor do Dia. Mais um papo de empreendedor e com uma temática que muito agrada a esta bancada, não é, Alan? Uma temática muito vivenciada por nós. Falarmos de empreendedorismo e de empreendedorismo com café fica mais gostoso ainda. Daqui a pouquinho vai dar o seu boa noite o técnico em agropecuária, biólogo, produtor de café, barista e empreendedor Everton França. Quase que eu não terminava o currículo do cabo, que o currículo é bem extenso. E ao meu lado, como sempre, está aqui meu parceiro de bancada, meu parceiro de empreendedorismo nesse aspecto do podcast. Inclusive, só para você que ainda não conhece o formato podcast, é o formato mais promissor de 2023. Tem números excelentes. Inclusive, saiu essa semana uma nova pesquisa de que as pessoas estão com mais voltadas para dar mais credibilidade ainda para podcasts do que para outros formatos. Esse é um movimento natural. E aí a gente enche o peito para falar que somos o único podcast do estado de Pernambuco que fala exclusivamente sobre empreendedorismo. E vocês vão ter mais uma aula hoje sobre café, empreender com café, as particularidades. Nós já falamos de confecção, de diversos segmentos, mas de café chega o olho brilha. Tem café aqui, no final a gente já dá o capa e leva esse café para casa. Alan, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Mais um episódio, mais uma aula. Boa noite, amigo. Boa noite a todos que nos acompanham por todos os canais. E aí o tema de hoje, quando a gente discutiu a pauta, foi maravilhoso, né? Que é um tema que a gente gosta muito de falar sobre empreendedorismo e ainda gosta muito mais de café, né? Basta. Embora hoje não tenha uma xícara de café aqui, mas Casas e Ferreira Espeto e Pau é sobre isso, né? E aí a gente chega nessa temática maravilhosa que é café, empreender com café. É mais saboroso ainda. Tá chegando nossa vinheta para começarmos o bate-papo. Entrevista. Eu já estive em um dos negócios do Everton França, tomando um moca, que é um dos meus preferidos. Eu adoro, amo. Café para mim tem que ser doce. Eu ainda estou passando nessa transição de saborear café sem açúcar, o café gelado. Eu ainda estou avançando aos poucos, né? Eu sou do tradicional café, do cafezinho. Mas estive lá visitando a Rudimentar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre o case que é o Everton e todo o grupo. E você que está empreendendo ou pensando em empreender, fique atento, porque hoje é mais uma aula sobre empreendedorismo aqui no podcast. Everton França, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado o nosso convite para estar falando aqui sobre café empreendedor. Boa noite, Melqui, boa noite, Alan. Primeiro, dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco da nossa experiência, né? Deixar o meu boa noite também para todos que nos acompanham pelo podcast Melhor do Dia. Então, para mim é um motivo de alegria de estar aqui e de compartilhar. Eu acho que todo conhecimento que a gente adquire na vida, que a gente pode compartilhar, ele é bem aproveitado, né? O conhecimento que a gente não compartilha, a gente acaba perdendo ele. Então, muito obrigado pelo convite e mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Conhecimento parado é conhecimento morto, né? Justo. Tem que girar. Eu acho que não tinha como a gente falar sobre café sem trazer alguém de Taquaritinga do Norte. Porque, assim, eu acho que seria uma covardia muito grande. Embora, claro, temos cafeteria aqui em Santa Cruz, enfim. Mas, assim, Taquaritinga, café, tem tudo a ver, né? Não tem como diferenciar. Taquaritinga já tem essa cara, né? É a capital do café, né? Tem o título, né? Já tem essa cara, né? De você, inclusive de excelente café, não é a café por café, né? Não. É de excelente café. E aí hoje trazemos nossa amiga, desde já agradeço ter aceito nosso convite para estar aqui falando sobre empreender, né? Que é o nosso tema principal de todas as semanas, que a gente traz um case, traz uma história. E eu fiquei muito curioso, eu não o conhecia, mas que assim que falou, fiquei, cara, fantástico. Vamos trazer, que eu acho que pelo seu currículo a gente entende que você possa estar trazendo muita informação pra gente, né? Alan, eu queria que o Everton começasse falando pra gente o seguinte. Porque quando a gente fala sobre café e Taquaritinga, parece até que meio que já vem na própria certidão de nascimento de quem nasce em Taquaritinga do Norte, né? É como Santa Cruz, todo mundo confecção Taquaritinga Café. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre sua história. Quem é Everton França? Como é que começou esse envolvimento com o café? Se vem da tua formação acadêmica? Como é que aconteceu? Quais foram as motivações para você chegar nessa história do café?
Então, eu fiz um estágio ainda, né? Como você falou, eu sou técnico em agropecuária, eu fiz um estágio ainda em 2010, em um sítio de café, lá em Taquaritinga. E como muita gente, né, daqui da região, não tinha conhecimento que Taquaritinga tinha café. Sim. Para minha surpresa, levou esse interesse. Você é Taquaritinga? Não, eu nasci em Caruaru, na verdade. Certo. Minha família é de Vertentes, né? É neta de Taquaritinga, digamos assim. Né? Então, estamos ali pertinho, mas me considero, né, norte taquaritinguense, inclusive ganhei um título na Câmara de Vereadores. Então, Tá validado, tá posso validado. dizer então que sou cidadão. Valedor, carimbou. Sou cidadão, né, de Taquaritinga. Então, eu trabalhei em uma organização não governamental que trabalhava com agroecologia e processos de assistência técnica e extensão rural. Sim. E eu retornei para Taquaritinga em 2017 para trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Agricultura, como diretor de Agricultura. Passei pela Secretaria como diretor de Agricultura, de Pecuária, secretário de Agricultura também. E sempre olhando para essa história do café, qual era a problemática que tínhamos. Taquaritinga produz café desde o século XVIII. Nossa. Então, em 2017 começou esse auge começou essa busca, na verdade, né, de se buscar o café que por alguns anos atrás, seus 15, 20 anos atrás, teve um boom muito grande com essa história do orgânico, acho que vocês lembram. Sim, o café orgânico de Taquaritinga, tal, parará, e foi premiado, né, permeou por vários espaços por aí afora, Brasil afora, né, até fora do país também. Isso projetou bastante, Isso, projetou bastante, né. Eu acredito que muitos dos produtores não estavam tão preparados para o sucesso que foi, né, e infelizmente não deram a continuidade, né, do voo que eles conseguiram, mas de 2017 para cá, né, recomeçou esse movimento com pessoas mais jovens e tudo mais, e foi quando eu entrei nesse processo. Eu entrei no processo, não tenho família que produziu café, nunca tive, né? Mas não herdou um sítio. Não herdei um sítio. Não herdou um sítio. Pois infelizmente não herdei um sítio de café. Mas assim, a minha formação acadêmica, né, como técnico em agropecuária, como biólogo, me levou a discutir com esses produtores qual era a problemática deles nessa questão da produção. Aí vem secas, vem as próprias famílias que os mais jovens não têm interesse, não tinham interesse por aquilo ali. E na verdade, né, é um fato curioso, eu participei de uma reunião na Associação de Produtores como técnico da prefeitura para dizer, a gente precisa ter uma identidade, porque a gente está perdendo essa identidade para a indústria, porque a indústria chegava lá, comprava o café, porque o produtor não tinha interesse de beneficiar. Sim. O interesse era vender. Tinha safra, colhia, vendia. Era mais fácil. Era mais tranquilo, até porque a gente precisa entender também que já eram pessoas mais velhas, que também não tinham tanta disposição para um processo mais minucioso. Sim. Né? E aí foi aquela história, não, mas você está errado, tá, não sei o que, parará. Eu digo, rapaz, tá bom. Eu estou errado, então eu vou fazer para mostrar eu vou provar que dá certo, né? Aí eu fiz meu primeiro curso de barista em 2018 e foi realmente quando eu me encontrei no negócio. Só te interrompendo, a primeira vez que eu ouvi esse termo barista, eu digo, eu sou experiente, quem mais vai embatar aqui? Eu gosto, quem tem experiência, eu já sou barista há muito tempo. Há muito tempo, Há muito tempo, mas não tem nada a ver com especialista em café. E aí quando eu fiz o meu primeiro curso de barista, né, para entender o mercado de café... Quando você fala que você fez o curso de barista, você fez com qual intenção? Eu fiz de entender como era o processo ou já com a intenção de ir da cafeteria? Não, de entender como era o processo. Porque quando a gente chegava em qualquer repartição, em qualquer lugar, dizia, eu sou de Taquaritinga e tudo mais, que a gente se apresentava, sim, alguém sempre dizia, lá tem um café muito bom e muito famoso. Só que quando a gente voltava para Taquaritinga, cadê o café? Porque justamente nós estávamos perdendo essa identidade. Então, eu digo, eu preciso entender. A gente sabe que existem várias problemáticas no campo da produção em si, por questões de seca, por questões de manutenção de sítio, por questões de mão de obra. Mas a gente precisa entender o caminho que o café está fazendo. O café, como qualquer outro produto, se modernizou e em alguns momentos a gente meio que não acompanhou essa modernização. Então eu fui fazer o curso de barista para entender. Eu preciso entender como é que o café precisa chegar para o consumidor.
qual é o profissional que está por trás disso, né? Quando a gente olha para vinho, por exemplo, que tem um sommelier e tudo mais, é um profissional que trabalha aquilo ali, que leva para as pessoas o conhecimento, que mostra realmente o que tem por trás daquela bebida, né? E o café não é diferente, mas a gente precisava se modernizar. Então eu fui fazer esse curso de barista, esse primeiro curso de barista, nesse intuito, né? E eu comecei a trabalhar café, né? Primeiro fiz uma sociedade com amigos e o pai de um desses amigos produzia café e a gente só tinha vontade de fazer. Eu digo, vamos se juntar, vamos fazer. Vamos, né? E aí, se eu vendo o café pra gente, vendo. Então pronto, a gente vai comprar, agora a gente não vai pagar porque a gente não tem dinheiro. Em condição, né? Em consignação. E assim, foi uma pessoa que acreditou no projeto. Né? Acreditou nesse projeto a princípio mas por amizade mesmo. Disse, ele tinha um café, ele disse, vamos tentar. E graças a Deus deu certo, né? Depois cada um seguiu o seu rumo, né? Depois que a gente viu qual era a ideia de cada um no café ou não, cada um seguiu o seu rumo e em 2019, né? 2019 para 2020, eu comecei esse processo de estudar mais ainda o café. E aí foi onde veio o sonho da história da cafeteria. O sítio da cafeteria. Né? E de me profissionalizar nisso. Né? Eu precisava ter um sítio para produzir café, para implantar as técnicas que eu passei 6 anos da minha vida em uma instituição, passando para outras pessoas, né? Que como era que era fazer processos de produção agroecológica, de sistemas agroflorestais e tudo mais. E todo esse ambiente a gente tem em Taquaritinga, né? Com o acréscimo de que dentro desse sistema agroflorestal a gente tem café. Então, nada mais foi de que, eu vou agora pegar o meu conhecimento que eu já contribuí com muita gente dentro do estado de Pernambuco e agora vou usar ele um pouco para mim. Vou aplicar no meu empreendimento, né? E aí abri o meu empreendimento para vender café de pacote, né? Já vendi muito café aqui na feira do orgânico aqui do Parque Florestal, no sábado de madrugada. Isso, Desculpa, já me convidaram, mas no sábado de madrugada. Menino, 6 horas da manhã não é madrugada, não. É nada. 6 da manhã eu tô chegando em casa. E vinha, né, pro parque já nesse processo de disseminação, de vender o pacotinho como tá aqui, né? Inclusive, parabéns para Santa Cruz pela feira, por aquele ambiente, pela iniciativa. Claro. Muito bonito mesmo. São vários produtos que são comercializados ali da agricultura familiar, produtos, né, livres de veneno, livres de insumo. Então, é uma iniciativa muito bacana. Sim, verdade. Né, e que nos ajuda muito. Sim. Né, que por muito tempo foi nossa vitrine. Hoje a gente não vende mais na feira, né, tem outras pessoas que trazem, que vendem, mas a gente não vende mais. Também participou desse pontapé inicial. Então a gente começou vendendo os cafés nos pacotinhos, né, para ir disseminando. Né, criamos as 2 marcas em paralelo porque existia a vontade e o sonho de fazer um café para mostrar cada vez mais. Né? Olha. Aqui, o Café Matuto. Eu nunca acerto a câmera, mas acho que é essa. Café Matuto e... Esse é Matuto Rudimentar. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre as marcas. Eu achei interessante você contando aí sua história, e nós estamos falando de um empreendedor que sabiamente correu para todas as áreas que envolvem o processo do café. Porque eu conheço cafeterias que simplesmente compram o café e fazem, beleza. Mas o bacana é que tu vai desde a hora que planta lá o grãozinho até o final. Eu acho que tem um controle de qualidade de excelência, né? Porque você literalmente acompanha tudo. A gente faz um acompanhamento, né, ali. E como eu estava falando, a gente partiu do princípio de ter uma marca de café para vender café, para chegar nas pessoas. E em paralelo a isso, né, no meu primeiro curso de barista, eu conheci um camarada que a gente criou uma relação de amizade, de irmandade muito forte, se chama George Jepp, que é um barista, né, carioca, mas vive em Recife há muito tempo. E ele disse, bicho, eu quero competir num campeonato com o café daqui de Pernambuco. Eu quero ser um barista do Nordeste competindo com o café do Nordeste. E eu já bati a porta de várias pessoas em Taquaritinga e a gente não teve sucesso porque não teve continuidade. O que é que a gente faz? Eu digo, meu velho, eu não tenho sítio, não tenho café mais. Eu vou conseguir, vamos tentar. E aí é onde chega, né, os parceiros, os amigos, e
e tudo mais. E chamei uns amigos que tinham, digo, bicho, quero fazer um experimento de fermentação de café assim, assim, assim. Mas eu só tenho o conhecimento e a vontade. Eu preciso do café. Ele disse, bicho, vai lá no sítio, usa o que tu quiser. Tá resolvido. Tá resolvido, né? E aí, a gente, por isso, criou a marca Rudimentar em Paralelo, porque ainda, infelizmente, existe muita gente que não se debruça no conhecimento do café. Pensa que café é tudo igual, café tem que ser amargo, café tem que ter açúcar e tudo mais. Eu queria tenho até uma dúvida sobre isso. Eu gosto muito de café e eu tenho certeza que esse podcast vai durar 5 horas. E eu começar a falar de café, né? Eu vim entender um pouco de café agora. Quer dizer, entender não, né? Curiosamente, eu pesquisando alguma coisa, porque a gente tem aquele café de supermercado, né, onde vinha aquelas diversas marcas, extra forte, não sei o quê, né? 100% torrado, não sei o quê. E eu entendi que aquele café preto, né? Aquele café com gosto de queimada, na verdade, né? E por isso que a gente colocava muito açúcar, muita gente coloca muito açúcar para poder dar aquele gosto, né? E eu queria que você pudesse explicar um pouco isso, para quem não conhece e até para a gente também ajustar nosso conhecimento de café, porque tem muita gente que pega, café é igual, todo café é igual, e não é. Né? Até pela cor você vê, às vezes você pega um café 100% arábica de alguma marca, você vê, o cara tá fraco o café, não tá preto. Não, ele não tá preto não é porque ele tá fraco, é porque ele acontece muito, tá fraco, é chafé. E aí, abrindo um parênteses aqui, né, da pauta que a gente sempre não segue, eu queria que você pudesse falar isso para aquela pessoa leiga, que de repente, poxa, como é que eu compro um café bom, com preço acessível, né? Porque às vezes a pessoa quer comprar um café bom, mas não quer investir R$30 no pacote de café, R$25, R$40 no pacote de café, né? Às vezes até nem pode, né? Não tem nem condições. Pois então, Alan, a questão todinha café existe uma classificação, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E a gente sempre foi doutrinado a tomar café muito quente e muito torrado. Sim. Para consumir açúcar. Verdade. No ano de 1827, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo, um posto que sustenta até hoje. Mas a gente também era muito forte na produção de cana-de-açúcar. Éramos e somos. Então a gente precisa consumir. E já parte uma questão do mercado. Revelada a estratégia. A gente já parte para uma questão de mercado. Então, se a gente pegar e classificar em uma pirâmide os cafés, a gente vai ter o extra forte, tradicional, superior, gourmet, especial. E café é classificado por defeito. Um café, para ser considerado especial, ele precisa ter uma pontuação de 80 pontos acima. Esses outros que eu falei que estão dentro da pirâmide e aí fazendo o caminho inverso, né, eles têm menos de 80 pontos. E o que determina são justamente a presença de defeitos. Por que é torrado demais? Para esconder defeito. Por que bota açúcar? Para esconder defeito. Né? Então, o café precisa ter suas características principais de acidez, de corpo, de doçura, de amargor. Vai ter que ter pouco, mas tem por conta da cafeína, que é o que faz um café amargar, mas não é aquele amargor incômodo que a gente sente em determinados cafés. Então, a gente foi doutrinado por muito tempo. Né? Eu acredito que você já tenha escutado o termo dizer, eu gosto de café pelando. Sim. Sim. Por quê? Porque a gente não para com ele na boca, a gente bota na boca e engole, porque não aguenta. Ou seja, não dá nem pra sentir, nada. O que vai predominar é o açúcar, que passou ali. Né? O açúcar, por ser muito doce, né? Ele vai predominar, então ele marca. Então, uma vida inteira a gente foi doutrinado a tomar café dessa forma. E aí, um café extra forte, por exemplo, dentro da classificação é o pior que tem para consumo. Né? Mas, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Água. Então, todo mundo consome café. Pegando esse gancho, o café é democrático ou o café, para você tomar o verdadeiro café, ele é sem açúcar? Tem isso ou não? Porque eu tomo café sem açúcar, eu não gosto de açúcar. É porque eu não gosto mesmo. E eu tomo café sem açúcar, né? Mas aí eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não, café se toma sem açúcar. Mas o café é democrático, como assim? O café é meu, bebo do jeito que eu quiser? Ou assim, se tem um padrão de tomar café? Veja, não é que a gente vai criar um padrão. É que para aproveitar
características sensoriais que o café ele vai lhe proporcionar, você precisa tomar ele sem açúcar. Por exemplo, Se o você super toma- torrado sem açúcar não vai descer. Super torrado sem açúcar não vai. Não Essas tem. marcas. Justo. O almofadinha que você comprou no supermercado Isso. sem açúcar vai... Você até toma. Alan toma sem açúcar. Tomo sem açúcar. Tudo é sem Eu açúcar. tomo Como diria um amigo meu, eu tomo porque eu sou pior do que ele. Eu mostro a ele. Eu mostro a ele que eu sou pior do que ele. Mas assim, o açúcar ele vai esconder, mascarar algumas características que você iria sentir, né? Mas o café é seu. O café bom é aquele que você gosta. Eu gosto desse aqui, queimado, tostado, que eu boto muito açúcar. Tá tudo Não me bem. julguem quando eu coloco 5 colheres de açúcar no café. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que a gente parte para um consumo de um café gourmet, por exemplo, né, que eu costumo dizer que é a porta de entrada para um consumo de cafés especiais. Então, se você já consome um café gourmet, que ele já tem uma nota de chocolate, que é a nota mais comum, que ele já tem uma nota de alguma fruta e tudo mais, né, você vai realmente entender o que é que o café vai lhe trazer. Café é uma fruta, como qualquer outra, tem seus açúcares, tem suas características, tem seus voláteis, tem suas substâncias que estão ali dentro daquela fruta, né? Então, é a fruta do cafeiro que a gente aproveita ela torrada, né? Como o cacau, por exemplo, é uma fruta também, né? E para se fazer o chocolate precisa torrar a semente, né? É um processo semelhante. Então, para a gente sentir algumas características que o café ele vai lhe proporcionar, claro que se ele tiver processado da forma correta que precisa ser processado, você vai sentir, né, o que a bebida vai lhe trazer. E aí, dependendo do consumo de outros tipos de café, como eu disse, né, uma família que consome 10, 20 pacotes de café no mês não vai dar 30, 40 reais num pacote, porque, né, a depender de quem seja, vai ficar pesado, digamos assim, né? Mas eu costumo dizer que é uma bebida super democrática justamente por isso, porque existem inúmeras formas de fazer. Sim. Tem aquela galera que ainda torra no caco de barro, que bota açúcar direto dentro, que faz aquelas cocadas, fica da cor de uma sacola dessa preta. Tem consumidor para isso. Tem gente, minha avó fazia o seguinte, ela cozinhava o café. Tá entendendo? Cozinhava o café, ele botava o café, botava o pó do café, açúcar e cozinhava até ele junto ferver, ali, tudo até junto. Não, tem Até muita ele, gente que né? faz de cor no coador de pano. Né? O Café. coador mais sujo do que a pia. Porque assim, café é extração. Você vai extrair os sabores, os óleos, as essências, os açúcares que está ali. A gente vai fazer uma extração. Então, existem formas de extrações pelo mundo. Às vezes você pode pegar um café muito bom, se você errar na extração, você vai tornar ele muito ruim. Sim. Então, café é bebida, é o que vai estar ali na xícara, é o que eu vou lhe oferecer. Né? Então, todo esse universo gira em torno disso. Eu gosto muito dessa definição que Alan trouxe do café democrático e o quanto é importante a gente ouvir de quem entende o assunto para entendermos. Porque existe um certo preconceito entre os consumidores de julgar o outro pela forma que ele toma o café. Eu agora já achei meu discurso. Meu café é meu, eu tomo como eu quiser. Agora é interessante isso que você pontuou. Por exemplo, eu gosto muito do moca, como eu falei, né? Tacar açúcar no moca não precisa, né? Ele já vem adoçado. Já vem com doce de leite. Já vem com doce de leite, não dá açúcar num desse. Creme de aveia. Mas, assim, existe um certo preconceito. Eu digo isso na minha própria turma. Tem uma amiga minha, que eu não vou dizer o nome dela, não, é Isabel Mariane Rodrigues, que ela me julga muito. O CPF dela eu vou revelar. Ela vai assistir esse episódio e ela me julga muito, porque ela é da turma de Alan. Só toma sem açúcar e ela gosta dos mais fortes possíveis. E eu tô lá tomando o meu mais fraquinho, com açúcar, e ela julga. Mas agora eu já achei o termo. Meu café é democrático. Eu tomo Que é um como eu paradigma, quero. né? Café não é um ser humano que está na academia para ser forte ou ser fraco. Sim. Café ele precisa ser uma boa bebida, né? Para mim é um alimento, porque ele está presente em todos os momentos do nosso Rapaz, dia. eu tô em abstinência de café porque eu tô com gastrite. Eu tô sem tomar café. Agora, depois do almoço, meu amigo, eu fico daquele jeito pra tomar café. Esse aqui eu garanto. Esse aqui você pode. Pode tomar. Eu vi Então, assim, eu vou querer um de presente, né? Eu vi um meme essa semana passada, no São João de Caruaru. Rolou aí na internet. Tu viu o cara? Eu consegui um copo de café no pátio. Tal. Agora um copo desse, assim, ó. Um copão de café. Mas quem ama, realmente, na praia, em todo canto. Não tem isso. É em todo momento. Porque é muito gostoso, é muito bom. E vai da gente também
ver a forma que a gente vai fazer com que o café chegue no consumidor, né? Se a gente olhar nas minhas embalagens, por exemplo, a embalagem desse café aqui, que é o tradicional, que é o café que a gente chama de café do dia a dia. Sim. É um café que é mais acessível e tudo mais. Ele tem a embalagem, apesar de ser uma embalagem própria para café, é uma embalagem mais fina. A gente não aplica válvula. Por quê? Para baratear. Para fazer com que chegue nas pessoas. Porque é importante para a gente que um café de qualidade chegue na mesa da maior quantidade de gente possível. Então vai da gente que está fazendo também, né, ter esse olhar e essa concepção da onde a gente quer chegar. Qual público a gente quer chegar. Ah, mas o café gourmet já tem uma válvula, tem, porque o público do café gourmet é outro. O público, ele já procura isso, ele quer pegar um pacote, quer apertar, quer cheirar e tudo mais, né? O café especial... É cheiroso o café, né? Café especial, né, a gente, 99,9% dos casos, vai tudo em grão. Sim. Porque quem compra não compra moído. Ele mesmo quer fazer Quer o moer na hora, processo porque de moagem. tem tal. a questão de... É moagem. Tem que fala, muita isso aí. diferença? Tem, porque assim, quando a gente moe, o café começa a oxidar, é um processo natural dele. Então, aquele sabor que a gente conseguiu ali no laudo, né, que o meu café especial a gente leva para um profissional, né, para ele fazer o laudo e tudo mais, para ver essa questão da pontuação, né, de se tá realmente é um café especial ou não, né, e aí é um... Qual é a pontuação? É assim que se fala, não? Cada rodada tem não, uma os pontuação. laudos a gente só faz nos especiais. Sim, né? sim. Esse último lote que a gente processou agora, ele tem 87,75 pontos. Processamos um com 89,75, com 90. Então, são experiências que a gente vem fazendo, né, a partir da provocação de George lá atrás, né, para participar do campeonato. A gente vai chegar lá, falar daqui a que a pouquinho. gente foi, né, tudo mais. Mas o nosso intuito, né, foi empreender com o café, levar o café de Itaquaritinga, o nome de Itaquaritinga, como realmente produtor de café, né? E a partir desse movimento de 2017 para cá, como você falou, ganhamos até o título na Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? Pode falar o nome do... Pode sim, claro. Pode. Se for o que eu tô pensando... Que foi deputado Diogo Moraes. Aqui é democrático. Diogo é amigo nosso e foi o autor do Claro. projeto. É um cara muito bacana, que tem um carinho muito grande por Taquaritinga. Tem uma relação com Taquaritinga Tem já uma há muito relação tempo, né? com Taquaritinga há muito tempo e né, conseguiu, né, essa aprovação dentro da Alep, que pra gente foi motivo de alegria. Isso é uma validação muito boa, né? Para o produtor, para quem tá lá em Taquaritinga. Porque nos reconhece não só o trabalho que a gente tá fazendo. E aí eu não falo não só no Eu acho Taquaritinga com um potencial enorme para turismo e eu acho ainda pouco explorado. Eu não quero fazer uma crítica aqui. E ao mesmo tempo é uma... fazendo, né? Mas eu acho pouco explorado, porque eu acho o clima... Eu sou apaixonado por Taquaritinga. Eu tenho uma... Porque assim, a gente tem uma inveja boa, não sei se pode ser chamado dessa forma. A gente admira todos os potenciais. É porque quem tá fora é mais fácil falar, né? É mais fácil a gente dizer pouco explorado. Mas realmente, tem muita coisa bacana lá que pode ser explorada. É uma cidade magnífica, com potenciais incríveis. Essa história do café mesmo. Poxa, uma cidade aqui, encravada no Agreste, com um clima tão diferenciado, aqui pertinho de Santa Cruz, que tem um protagonismo histórico por vida. É nossa mãe, a mãe de Santa Cruz. Então a gente fica realmente achando que dá pra fazer mais, dá pra ir além. Eu acho, dá. quer dizer, né? Eu fiquei o caminho assim. Vem aí a alto o café. O café é tão incrível que... Não, pode falar. Não, eu queria puxar aqui outra vertente aqui da nossa conversa. Vamos embora. É sobre como é que você consegue conciliar. Hoje você está dedicado 100% ao café. Porque assim, Melco passou meia hora lendo seu currículo aqui. E você hoje se dedica 100% do seu tempo para o café, ou você também tem outras atividades? Não, hoje eu dedico 100% do meu tempo para o café. Eu, como eu falei, era funcionário público. Porque hoje você produz, né? E você também comercializa o café. E também tem uma cafeteria, né? Tem uma cafeteria, né? A gente trabalha com famílias também de amigos e parceiros que também vendem café pra gente. Então a gente tem todo um ciclo, né? Que nos rodeia, na verdade, um ciclo de amizades que eu posso dizer. É uma assim. indústria que também conta com pequenas... Com produções familiares, produção né? local. Para a gente poder realmente alavancar de uma certa forma todo mundo, né? E eu costumo dizer que eu tenho realmente amigos que apoiaram o meu sonho, apoiaram a minha ideia, e que hoje a gente constitui uma rede
onde eu consigo produzir uma parte, onde eu consigo acompanhar de perto outras produções, e aí eu tenho a equipe que colhe, que me ajuda a fazer o processo de fermentação, enquanto eu tenho outras famílias que eu conheço o processo, né, e tenho a confiança de que eles vão me entregar, né, um produto bom. E eu cheguei, graças a Deus, né, cheguei o momento de ter que escolher. Eu faço sempre a comparação de que eu vinha descendo um rio, um pé em cada canoa, né, em 2 canoas, e chegou o momento que elas se separaram e eu precisei pular para uma das 2, né, e essa canoa que eu pulei foi justamente, né, o empreender com o café. E foi agosto, vai fazer 1 ano agora, né, que eu saí da prefeitura, pedi pro prefeito me diga, olha, eu sou honesto, porque eu nem estou mais 100% aqui, nem 100% do meu negócio, eu preciso me dedicar a isso, porque o que eu escolhi fazer é o universo onde eu me encontrei, né, onde eu olhei para um sonho lá para trás, e uma vez eu até numa entrevista também, né, logo no começo, me perguntaram um pouco, eu digo, olha, eu tenho o sonho de fazer café, e eu acredito muito que quando a gente tem um sonho, a gente faz dele os portões da nossa vida. Então eu preciso seguir isso aqui. Lá na frente, não é dizer que vai dar certo ou errado, mas a gente vai ver o resultado disso tudo. Então, graças a Deus, hoje eu só trabalho com café. A minha dedicação é produzir, estar em diálogo com essas famílias, é contribuir com elas também, de uma certa forma, é fazer os pacotes de café, mas também torrar. Eu também sou mestre de torra. Também torro. Eu tô aprendendo os termos. Torro os meus cafés também. Então, legal. O tempo é para isso, é para estudar café, é para estar no link com essas pessoas que contribuem comigo, os amigos, os baristas e tudo mais. Em dezembro passado eu abri a cafeteria, que é justamente para a gente ter uma vitrine e estar dentro de todo o processo, acompanhar o processo de produção, de colheita, de pós-colheita, de armazenamento, de torre, de processo final, que é o oferecer da bebida. Então hoje a minha vida é só dedicada ao café. Apesar assim de Taquaritinga ter esse título, né, da capital, a capital do Capital do café. Capital do café, né? Como é que você enxerga os desafios? Porque assim, Pernambuco ela não tem ele não é um grande produtor de café, né? De fato, ele não é um grande produtor de café. Ele tem produções específicas assim, em algumas regiões dentro do estado. Taquaritinga é uma delas. Como é que você vê os desafios? Quais os principais desafios que você enxerga dentro dessa produção? Como é que você vê também os produtores? Você disse que, por um período assim, teve essa modinha que foi o café gourmet e Taquaritinga apareceu, né, bem, mas acalmou um pouco, né, e depois agora a gente está vendo que está retomando. Como é que são os principais desafios? Como é que você enxerga isso como uma produção? Só para complementar, e aí Alan foi falando e foi me vindo aqui a seguinte lembrança. É interessante que Taquaritinga mantém através dos séculos essa questão do café, e se nós formos para cidades próximas aqui como Jataúba, que já chegou a ser a terra da beterraba, hoje não produz nem uma beterraba mais. E aí Taquaritinga até nisso se diferenciou, né? Que através dos séculos, de forma rudimentar, conseguiu levar adiante. E aí é também um título para ser ostentado. Mas boa pergunta de Alan, quais são os desafios para essa história do café? Eu acho que o desafio maior hoje é a gente entender como é que a gente agrega valor a isso. Porque o café pro café, empreender, a gente tem um conceito aqui que a gente vem trazendo muitos empreendedores, né? E a gente entende, tem um conceito que a gente entendeu, que é o empreender é você transformar uma ideia e entregá-la de forma diferente. Porque empreender pelo que a gente vem trazendo as pessoas. E quando você traz um café assim, né, um café que tem um processo bem elaborado, bem definido, você está empreendendo, você está colocando uma coisa a mais. Porque se eu for no supermercado, eu compro um café. Se eu for numa venda, numa bodega, no que for, eu compro um café. Mas, não é? Mas se eu for... mas um café de qualidade, um café com processo, isso, eu não encontro em qualquer lugar. Isso. Né? O café é como se você vai encontrar em qualquer lugar, né? Em todo canto, em toda esquina você encontra um café. Mas aí você encontrar um café que agregue valor, que tenha processo, um café que você sabe qual é a forma que ele está sendo processado, que sabe de onde ele está vindo. Esse é o grande desafio. A gente agregar valor, né?
Eu fico feliz por esse movimento, né, que é um movimento que contou, claro, né, a gente não pode desconsiderar jamais todo o histórico dos antepassados, das pessoas que sempre fizeram café em Taquaritinga, mas que nos últimos anos a gente tem despertado para isso, né? Taquaritinga não tinha uma cafeteria, hoje tem, né, algumas que surgiram a partir desse movimento e tudo mais. Então, o grande desafio é a gente entender o nosso propósito enquanto produtores. Aonde é que a gente quer chegar? Qual é o café que eu quero oferecer para o Alan? Que eu sei que toma café sem açúcar, que eu sei que aprecia a bebida, né? A gente está bem distante do circuito produtivo brasileiro. Por quê? Nós estamos no Nordeste, num brejo de altitude, numa região seca, apesar de ser um trópico, é seco, né? Mas o grande diferencial é a variedade de café que a gente produz. E aí, isso aí é uma visão minha. O café chegou no Brasil em 1727, né? Século XVIII. Nesse mesmo século, ele chegou no Nordeste, na região de Pernambuco, Ceará e também na Bahia, né? Foi um movimento de uma vez, né? Que eu costumo dizer que ele desceu o Brasil, né? O Brasil, na época, a capital era na Bahia, então foi para a capital, que era quem detinha a produção, mas passou por aqui, né? Como ele vem da África, né? Ele vem de uma região da África muito parecida com a nossa, o Nordeste da África, né? Com uma produção de altitude e tudo mais. Muita semelhança com a nossa, né? Muito bem. E ele se adaptou muito bem aqui. Então hoje, o Típica, que é a variedade que chegou em 1727, produzido para fins comerciais, só tem Pernambuco e Ceará, que recebeu esse café ainda no século XVIII. Quando começou essa produção maior, né, nesse eixo sudeste, ali, né, São Paulo, Minas, Paraná, né, Rondônia também produz café e tudo mais, então existe esse circuito produtivo lá embaixo, né, que são de terras mais planas, que são de café de monocultivo, que são de cafés que, a partir de estudos e cruzamentos, eles foram adaptados a não ser tão sensíveis à praga como é nosso café, a produzir cada vez mais, porque aí precisa sustentar essa história de maior produtor do mundo. E existe consumo. Sim. Existe aquele camarada que senta ali, que com toda paciência moe seu café, que extrai, que toma, como tem aquele que pega... Que toma um... Tem gente que toma nesse café. Solúvel, aquele solúvel, né? Me dá dor de barriga só de ouvir a palavra solúvel. É sério. Pois é. Então, o grande desafio hoje é a gente entender o café que a gente está trabalhando. Porque às vezes eu escuto, mas a gente precisa de um café resistente à seca, a gente precisa de um café que produza mais. Minha gente, mais resistente do que tem. Tá aí, eu comprei um sítio que estava abandonado. Quando a gente limpou a mata que tinha para poder entrar dentro dele, tinha café. Tava lá, resistindo, né? E produzindo, é importante, né? Pouco, mas produzindo. Então, o grande desafio é a gente entender e dar valor que a gente tem e conhecer os processos. Estudar os processos para dizer, eu estou lhe entregando e eu sei o que eu estou lhe entregando. Estou lhe entregando um café, por exemplo, que tem um sensorial como esse lote nosso de rudimentar, que tem um sensorial de tamarindo, de morango, de guaraná, que quanto mais frio você vai sentir notas de banana. Eu tô doido para tomar esse café. Tudo mais. Tudo mental. E tudo mais. Mas, para entender o processo, então a gente precisa acompanhar esse movimento. E aí a gente... Eu não diria que a gente está atrasado, mas eu diria que a gente precisa se capacitar mais. Né? Cada um tem seu tempo. Verdade. De fazer as coisas. Mas a gente precisa se capacitar mais para que a gente possa, né, tirar o que há de melhor no nosso café. O bom desse atraso, vamos colocar aspas, o bom desse atraso é que vai dar tempo de acertar mais, vai dar tempo de inovar mais, vai dar tempo já existem de outras especificar experiências, mais. Justamente, já existem outras experiências. Quando George, ele me fez a proposta de dizer, bicho, eu preciso, e eu queria que fosse um café fermentado. Nunca tinha ouvido nem falar. Mas como é que a gente vai fazer isso, bicho?
Aí ele disse, tem um amigo meu que faz assim, ele vai dar umas dicas e a gente vai fazer. A gente experimentou de uma forma bem rudimentar. Experimentou e tudo mais e disse, dá certo. Então vamos fazer. Aí eu fui fazer um curso de fermentação. Eu preciso entender mais do processo para poder chegar lá. Deixa eu só, me dar um parênteses para eu falar para o empreendedor. Preste atenção, Alan fala sobre isso, eu falo sobre isso o tempo todo, sobre estudar. Mas o bom é que quando a gente traz um convidado e não combinamos nada, e desde a primeira fala de Everton aqui, se você observar, ele está falando sobre estudar, aprimorar, se aprofundar. Empreendedor de palco, como dizia a semana passada, nossas convidadas Madelon e Juscelia, tem de monte, mas empreendedor de fato é outra história. Desculpa o desabafo, é porque a gente vê um monte de gente assim, querendo empreender sem saber o que é o seu próprio... Desconhece o próprio produto ou o próprio serviço. Hoje mesmo aqui em Santa Cruz está super na moda fazer quadra de vôlei de areia ou então galpão para alugar. É o boom do momento, o empreendedor de palco. Não estou dizendo que você que não tem dinheiro não deva investir nisso, mas e depois que passar a ondinha? Né? Vai ficar um monte de quadra de vôlei de areia parada e um monte de galpão desocupado. Tem que entender, tem que estudar, mas vai lá. E foram lá, fostes fazer o curso de fermentação. Fermentação para poder entender o processo. Sim. E aí a gente começou a fermentar café, a experimentar, né? Hoje a gente já faz duas fermentações diferentes. A gente já experimentou fermentação com injeção de CO2, que deu um resultado bem bacana. E tudo mais, que foi o café que a gente foi pro campeonato. E eu me achando porque faço café coado em casa. Pra justamente entender, né? Depois de fazer um curso de torra, né? Fui fazer um curso de torra em Belo Horizonte, que tem a tecnologia. O Estado de Minas, ele é um grande produtor. Sim. Né? Então tem uma grande tecnologia, dispõe de muito maquinário, dispõe de muita coisa. Se você for comprar, por exemplo, você entrar na internet, colheitadeira de café. Aparece Minas de cara já, né? Porque lá é plano. Só tem. Tudo que é pensado, está pensado para essa região. Eu estive lá uma vez em BH e fui visitar um museu, não lembro o nome dele agora. E tinha uma história bacana demais do café, assim, equipamentos, fotos. Não lembro o nome do museu, depois eu vou lembrar e postar e aí, no Instagram. Como não existe uma projeção para olhar para essa peculiaridade que é nossa, Sim, que é de produzir café acima de 700 metros de altitude, numa serra, dentro da mata. Como não existe um olhar para isso, porque é muito pouco. Sim. Né? Então a gente acaba tendo que, como você disse, pegar outras experiências e ir adequando ao que a gente tem. A gente colhe café com baralho na cintura, não tem como fazer com máquina. Vai ter corrida no meio do cafezal. Vai ter corrida no meio do cafezal, inclusive agora daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos chegar no festival, né? Que é uma festa que pra gente também é uma coisa muito... A gente espera o ano inteiro. É nosso São João. É o Festival do Café. É nosso Natal. E assim, a grande, como você disse, o grande olhar disso aí que a gente precisa ter é justamente estudar e entender. Pegar as experiências que nós já tivemos, que as pessoas trazem pra gente, por isso que eu cito o George como meu irmão, que a gente hoje tem uma relação, ele vende o meu café lá na cafeteria dele e é um dos que defendem e revende, mostra às pessoas, né, como se fosse dele, porque a gente criou isso, né, a gente criou essa irmandade, né, no fato de eu ter acreditado na proposta dele e ele acreditado na minha de volta. Dizer, vai, né, inclusive o nome Café Matuto é porque ele que me botou esse apelido de Matuto, né? A gente chega na capital e só porque é do interior já é taxado por Matuto. Né? Então, vamos usar, de alguma forma. Aí é que tá a diferença, você ficar inibido, dizendo, eu estou sofrendo bullying, eu transformar isso num case. Pois é. Comercializar. Pois é. Estamos aí, como a história do rudimentar. A gente brincou aqui já em alguns momentos. Daqui a pouco eu vou querer que você fale sobre a cafeteria rudimentar. Certo. Que eu já conheço, ela ainda não conhece, mas vai conhecer. Mas a gente vai entender um pouquinho. Mas são essas particularidades. Eu acho que empreender é isso. Eu tenho uma aluna que estava semana atrasada comigo no minicurso que eu estava dando ela. E aí eu questionei todas elas. O que é empreender para você? E ela disse bem claro, é ver a oportunidade onde ninguém enxerga. E é muito interessante isso, né? Isso. É quando você utiliza a brincadeira do café matuto, do rudimentar, de café criado a 700 metros num local que a indústria ainda não colocou os olhos, nem vai colocar por enquanto. E aí você tem ali uma tranquilidade de fazer diferente. É porque a indústria já está fazendo isso. É porque está distante da gente. Ano passado, quando eu tive no São Paulo Coffee Festival, que esse ano acabou semana passada, que aí foi quando a gente foi competir, a gente vê o quanto a indústria também está ligada nisso. Grandes marcas de café
com produção de cafés especiais, que já tem, né, esse link com famílias, produções familiares que produzem, eles pegam e processam, e tem o barista deles específico, que ele paga para ir competir e tudo mais. Então, eles estão ligados nisso. A indústria está antenada. A indústria está antenada nisso, né? A questão é que a gente está longe. E, infelizmente, a nossa produção ainda é pouca. Apesar de que a gente se sustenta o ano inteiro por aqui, porque a nossa produção dá para casa, né? Mas é uma produção ainda muito pouca, que Itacoaritinga já produz muito mais café. Eu espero que daqui para frente, com essas iniciativas, né, isso anime de uma certa forma. Lero tá cuidando direitinho disso. Tá, tem que cuidar. Prefeito. Abraço para ele. Se ele cochilar, a gente puxa a orelha. Você falou dessa história do curso de fermentação que você foi fazer e da participação lá no evento, que foi recentemente. Ano passado, ano né? Passado. Recentemente, da semana passada, foi a edição desse ano, né? Entendi. Mas a gente foi ano Vocês passado. Vocês competiram do ano passado. Isso, né? Teve o Campeonato Brasileiro de Barista, né? De barismo, e George, né? Ele foi competir com o meu café. E aí, dos 20, né, inscritos, George ficou em 5º no Brasil, né? Então, pra gente já foi uma alegria de estar lá, né? Enquanto pessoas trouxeram um café colombiano, por exemplo, é um café premiado mundialmente, né? E tinha gente competindo com o café da Colômbia e nosso café estava lá competindo. E ficou no top 5. Em pé de igualdade, pois é, né? Então, pra gente é motivo de alegria, né? Para falar para as pessoas que gerou dentro do festival, né? Aquela, como assim? Quando o George se apresentou, né? Que disse, eu venho de Recife, sou barista de Recife, eu vim de Recife, eu estou aqui, trouxe hoje para apresentar para vocês um café típico arábica produzido em Itacoaritinga do Norte, interior do estado de Pernambuco. Todo mundo, então foi todo mundo tipo, como assim? Né? Porque não esperava um café disso, né? E aí colocar Everton veio comigo, que produz esse café, e o café que ele levou para o campeonato a gente colheu, eu e ele, na segunda-feira. É aquele momento de eu mostro a ele. Uma segunda-feira, feriado, já hoje, todos subindo para Itacoaritinga, a gente vai colher café, então a gente colheu o café junto, fermentei, processei no pós-colheita, a gente torrou junto, para justamente levar essa experiência. Então foi uma experiência muito bacana, que mostra que a gente está no caminho certo, né? E que a gente precisa ter a consciência de que a gente não aprendeu nada ainda do que a gente precisa aprender, né, nessa caminhada da vida, porque sempre tem algo mais a aprender, sempre tem alguém que está se desafiando e a gente precisa, né, se desafiar também. Não é dizer, eu hoje produzo um café especial e está tudo bem. Não, eu produzo um café especial, mas depois disso aqui tem o quê? Não dá para se acomodar. Não. Aliás, não pode. Não pode, né? Depois disso aqui tem o quê? Porque a partir do momento que você se acomoda, alguém vai fazer e vai embora, né? Então, um dos grandes desafios também, aí voltando para a pergunta do Alain, é isso. A gente não se acomodar no que a gente está fazendo e sempre buscar mais, né? Hoje eu torro meus cafés, hoje eu faço gráfico de torra, hoje eu tenho minhas receitas salvas no meu computador que eu posso parar, que eu posso estudar, que eu ligo para a Georgia e digo, olha esse gráfico aí, porque eu achei que esse café tá de tal forma, eu posso, como eu liguei ontem, né, que foi meu professor de torra, né, em 2020 lá em Belo Horizonte, o Jonatas Piazzarotto, e, mestre, eu vou torrar um café aqui, vamos medir a densidade do café, vamos medir a umidade do café, vamos ver como é isso, tal, quantas rotações o tambor vai, aí é mais um papo mais técnico, mas tipo, é a troca de experiência, né, de George que está torrando café no nível do mar, por exemplo. Sim. Que ele está em Recife. Sim. E eu que estou torrando café a mais de 8 centímetros de altitude. Realidades bem diferentes. Que são realidades diferentes. E na torre influencia a altitude? Influencia. O clima, a altitude, todos os aspectos. E a capacidade do torrador, por exemplo. Já hoje torro um torrador de capacidade de 5 kg. Eu torro um torrador da associação, qual eu faço parte, que é a Associação de Produtores Orgânicos de Itacoaritinga, que dá todo um suporte de maquinário para que a gente possa, né, ir evoluindo, não só eu, mas todos os produtores que fazem parte da Protac. Então eu já torro um torrador de 10 quilos, de até 10 quilos, então tem um espaçamento diferente de tambor, né? Então é toda uma técnica que a gente precisa ter para entender o que a gente vai torrar, porque senão queima uma torra de café, porque senão a gente vai passar do ponto. Então é justamente isso, estudar para entender e trocar experiência com essas pessoas. Quando queima uma torra ou passa do ponto, o que é que vocês fazem?
tem o que fazer. Tem Desperdício. É. Interessante. Sobre a Rudimentar, como é que surgiu? Por que o nome? Desde o começo aqui do nosso papo, a gente tá brincando e falando Rudimentar, e alguém pode estar... ainda você que está chegando agora, a Rudimentar é a cafeteria. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei, brilha os olhinhos quando a gente fala, eu sei disso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu já conheço o ambiente e já conheço também Fiquei o café. curioso agora. Maravilhoso. Final de semana eu tô lá. Tem que ir. Tem que subir a serra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da concepção. Porque dentro do teu empreender, a cafeteria é uma coluna, né? Isso. O café é outra, o ser barista é outra. Tem várias nuances. Isso. Mas eu queria que você falasse sobre a cafeteria. Você que está assistindo, corre já lá no Instagram. Rudimentar, tá lá tudo para você. Coffee. Rudimentar Coffee. Sigam lá. Mas fala pra gente um pouquinho do conceito da cafeteria. O que é a Rudimentar e por que Rudimentar? Primeiro, né, o porquê de rudimentar. Como eu falei anteriormente, a gente produz a variedade primeira que chegou no Brasil. Sim. Né, em 1727. Então o nome rudimentar A gente tá falando aí de 300 anos. foi para fazer uma homenagem a esse café que chegou aqui primeiro. A essa coisa primitiva, a essa coisa inicial e tudo mais. Então rudimentar é nada mais do que uma homenagem à variedade típica, que é a variedade que a gente processa. Né? E aí o coffee é para dar um tchan. Um close. Uma coisa, um close coisa fina. no nome do café. Né? E a cafeteria, né, como eu falei, quando eu comecei a vender café, eu comecei a andar em várias cafeterias. Eu vou em Recife entregar café, toda esquina que eu paro e tem um amigo e um barista, um dono de cafeteria, e a gente para e conversa, e aí, como é que tá? Já é um workshop. Já né? Essa troca, né, de experiências e tudo mais. E a cafeteria, ela sempre foi um sonho, né? A venda de café de pacote foi o primeiro sonho, comprar um sítio foi outro, depois montar uma cafeteria, que era justamente para fechar esse ciclo. Então a cafeteria hoje é a minha vitrine, é onde eu me realizo mostrando o meu trabalho às pessoas. Sim. Né? Tenho super orgulho porque meu café está na cafeteria de George, tenho super orgulho porque meu café está na cafeteria de outro amigo nosso, Rafael, lá em Recife, mas aonde eu realmente me realizo é na minha cafeteria, no meu espaço. Quando eu estou ali fazendo um café, né, que acontece muito de eu estar, porque é minha cafeteria, é meu escritório, é meu tudo. Eu moro bem pertinho. Sim. Né? Mas tudo é na cafeteria. Eu tomo café da manhã, eu almoço, eu janto. Vive na cafeteria. Vivo na cafeteria, né? Mesmo nos dias que não estão funcionando. Aí passa um, tá aberto, tá não, mas não, que eu queria tomar um café. Entra aí, né? Então, assim, é justamente a vitrine que a gente mostra às pessoas. Só quando eu estive lá e ele preparou o meu café, o cheiro, meu filho, você não tem noção. Você não tem noção de como é bom ali acompanhar aquele processo todo. E Taquaritinga, quando parte, porque a questão arquitetônica ajuda muito, né? Essa caracterização do rudimentar é um aconchego, assim, é um charme lá. Eu não sei onde é que fica. Do lado da igreja de Santo Amaro. Do lado, errado. não tem erro. Olhou pra. Você tá em frente à igreja, olhou pra esquerda, tá lá a cafeteria. Já passei lá, mas não foi ainda não. É maravilhoso, maravilhoso. Então, precisa ir, né? E é justamente essa história, a cafeteria mostra o nosso DNA, Sim. que é o café. Né? As pessoas vão lá para tomar café. Nós temos um cardápio, claro, com comidinhas que harmonizam e tudo mais, mas o nosso carro-chefe, eu costumo dizer que é a minha moedinha número 1. Vocês se lembram, né, de Patinhas, que ele tinha um cofre. A preferida, aquela. Mas tinha uma que era... Ficava numa redoma assim, toda protegida. Toda protegida e fechada e tudo mais. Entreguei minha idade, tu Patinhas. Essa questão... Isso não, rapaz, no YouTube tem. Quem pesquisar Tio Patinhas no YouTube porque eu assisti esses dias. Eu não sou da época do gibi, não. Não sou da época do gibi. E inclusive lá tem toda uma caracterização. Tem discos de vinil, né? Rádio antigo, a vitrola que chama. Tem toda uma caracterização. A mesa de madeira, aquela madeira e tal. Você senta no tamborete. Então você legal. se sente assim... É a experiência, né? Não é tomar um café, não é só tomar um café. Isso, é entender o nosso DNA. Viver isso ali. Ali, né? No nosso DNA tem café. Então, para isso, aquele espaço foi montado para isso. Eu montei para mim, para me sentir bem e para que as pessoas
sintam como é me sentir bem naquele espaço. Eu acho que empreender é isso, é você ter o tesão e a ambição, o envolvimento com esse empreender. Ele precisa gerar algo, como a gente sempre fala, pro coletivo, mas tem que ter a identificação. Por isso que fazer quadra de vôlei, galpão para alugar é o meu foco agora. Eu costumo dizer que todo empreendimento ele precisa ter alma. Muitas vezes a gente pode empreender uma quadra De vôlei de areia. com um galpão, com qualquer empreendimento que seja. Mas o empreendimento que tem alma, ele se sobressai. É diferente, né, de você colocar a sua energia ali. Porque muitas vezes, quando não se tem, se torna um brinquedo como uma pessoa que tem muitos brinquedos, por exemplo. E esquece na primeira oportunidade. Esquece na primeira oportunidade e sai dali e vai empreender com outra coisa, porque tem. Mas quando você tem um sentimento por aquilo, que você coloca sua alma ali, sua energia naquilo ali, é diferente, né? É diferente do que você está fazendo, do que você está levando para as pessoas. Não que, como você disse, né? Tem a oportunidade, faça aí milhões de quadras, milhões de galpões e aproveite, né? Essa onda, mas também... Mas é mais gostoso empreender com alma. Saiba o que é que você vai fazer depois. Depois disso. É super importante. Eu acho que essa história de Taquaritinga do Norte, das cafeterias, termina influenciando. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, nós temos uma cafeteria, só tem uma, mas eu acho que vem dessa influência. E que bom que isso eu vim lá agora, fui tomar um café lá. Pra Café, abraço. Pra Café. O pessoal da Pra Café. Rodrigo, Bárbara, Luan, que é o barista de lá, que é meu amigo. Parece até contigo, né? Dá pra confundir os dois. A gente veio de lá, né? Ele tava lá com o Rian e a gente passou lá para tomar um café. É sobre você ter concorrente que é parceiro, né? Comunidade. Né? Montar essa comunidade. Como é que funciona a questão das estratégias? Agora vamos falar sobre as estratégias por trás da Rudimentar Coffee. As estratégias, essa questão do marketing digital. Eu falei do Instagram, você falou do Instagram. Tem uma presença digital muito bem definida. Como é que você enxerga isso? Como é que você utiliza o digital? É porque eu sou do digital, eu fico babando. Eu fico babando não tá mostrando, né? Mas tá ali escondido. Rian tá ali. O menino do marketing. O menino do marketing, é isso aí, ó. Ali, ó. Perspective, comunicação visual. Perspective, comunicação visual. É o Instagram assim também? Corram lá e sigam. Perspective e comunicação visual. Depois eu passo o Pix. Que é quem está nos dando o suporte, né, agora, que é super importante. Nesse momento que a gente está hoje, né, das mídias digitais e tudo mais, então a gente precisa acompanhar esse movimento. De toda forma, mesmo voltando para a história do Rudimentar, a gente precisa estar sempre antenado com o que está acontecendo na modernização dos processos. O bom é que é Rudimentar, mas é coffee, então... né? Tá na tradição, mas tá no moderno. Tá no moderno. Tá nesse ponto dá pra ficar com o pé nas duas canoas. Né? Dá pra ir. Isso dá, tá tranquilo. Bota uma cordinha pra... Uma ligação pra elas não separarem. Para elas não separarem. Então a gente vem fazendo, né, esse investimento porque a gente sabe que é importante. Que as pessoas estão ali ligadas, as pessoas estão antenadas. E fazendo uma junção, fazendo um link com o nosso negócio, eu costumo sempre dizer que café é uma coisa muito sentimental. Né? A gente não convida quem a gente não gosta para tomar um café. A gente, no mínimo, oferece uma água, oferece qualquer coisa. Se for uma pessoa ruim, bota da torneira. Até oferece da torneira, mas oferece. Quente. Né? Mas não convida para tomar um café. Verdade. Né? Dizer, eu não gosto de mel. Não gosto de mel para tomar um café. Mel, que aí? Como é que tu tá? Vamos tomar um café, bicho? Seja para falar de qualquer coisa. Né? Então, para mim, café tem muito essa história do sentimento. Sim. Então, junta, né, o que está acontecendo, onde as pessoas estão, que hoje, na maioria das vezes, são nas redes sociais, Sim. que elas estão procurando, porque está pesquisando, porque quer saber o que é que está acontecendo e tudo mais. Muitas vezes é um momento de distração de alguma pessoa Sim. que está trabalhando, mas que quer saber alguma coisa que entra ali rapidinho, no horário do almoço e tal, depois volta, ou em outro momento que chega para descansar. Então a gente precisa ocupar esse espaço também. Sim. Né? Mas levando a nossa identidade, levando o nosso processo para que eles possam entender quem nós somos. E assim, senão a gente vai ficar por trás. Essa história do café com sentimento é muito verdade. Eu amo uma certa marca de café, que eu não vou fazer esse jabá não, e na frente do produtor não vou falar isso. Tem uma marca aí que eu gosto muito, e eu comprei um espaço, enfim, lá em casa tem o cantinho do café desta marca. E meus amigos chegam lá em casa e tem dia que eu tô enfebreado. Se brincar, tem até uma máquina de cápsula.
Eu ainda não sei moer, mas eu vou chegar lá. Aí chegam lá em casa, faz café. Eu digo, não, hoje não. Porque é sobre isso. Eu não tô me sentindo naquele momento. Dividir um momento tão íntimo. Isso. Eu não vou acabar minha cápsula sobre de tal sabor naquele momento porque a visita quer. É quando eu quiser. Porque é sentimento. É justamente. Não é isso? É o que você vai oferecer. Né? Tem calma, não, pai? Eu tô brabo hoje. É para quem você vai chegar. Então, na rudimentar, a gente procura fazer isso. É mostrar o nosso sentimento que tem por trás. Que tem por trás da nossa produção de café. Que é do cuidado que a gente tem de ir no pé, de ver se o café já está com uma quantidade de açúcar suficiente para a gente colher. Porque a gente mede o açúcar in natura. Na plantinha lá você já tem essa... A gente tira o frutinho lá, tem um aparelhozinho que a gente espreme ele, pinga, né? Como se o café é uma fruta, então a gente pinga e olha lá, assim, a unidade de medida chama grau Brix. Então a gente começa a colher café acima de 25 graus. Para vocês terem noção, cana de açúcar quando entra na moenda para fazer cachaça e rapadura, ela entra com 15 graus. Cana de açúcar é extremamente doce. Ela entra com 15. A gente começa a colher café com 25. Nós temos 10 graus a mais. Por isso não precisa de açúcar. O café lá, quando tira, ele é docinho, extremamente doce. É interessante. Eu quero Itacoatitinga provar café no pé agora. Vamos chegar lá no link de se inscrever para a visitação do sítio. Não vou correr não, vou fazer logo. Não é da corrida não, é da trilha. Tá. Então, assim, é todo esse cuidado que a gente precisa ter e é o que a gente vai oferecer. Sim. É um sentimento dentro daquela xícara que a gente vai lhe ofertar. Claro que a gente precisa receber por isso, mas é todo o sentimento que a gente coloca ali, que é o café que você está consumindo, é o café que eu consumo, é o café que minha mãe consome, é o café que minha filha consome. Antes de começarmos o podcast, você falou uma coisa e que nós também concordamos plenamente, que é assim, a questão financeira, importante, sim, claro. Mas é a última coisa a ser analisada, observada. Tem que acontecer, óbvio, né? Empreender, você tem que ter uma compensação. Ela precisa acontecer para fazer a roda girar, para que a gente possa caminhar mais. Sim. Mas ela é uma consequência. Sim. Né? Ela é uma consequência de um trabalho, de uma dedicação, de um acreditar, da coragem. No final, ela vai premiar o processo. Dizer, ó, chegou, tá aqui. Agora vai para o próximo degrau. Então, é a consequência. O que a gente conversou, né, antes de começar aqui esse momento, o podcast, é justamente isso. É uma consequência, que se torna uma consequência. Quando você está visualizando o que você quer fazer. Né? Você está visualizando seu sonho, você está visualizando seu propósito. Sim. Seu processo. E uma hora, isso aí vai chegar. Isso é legal. É do momento. Ô Everton, por que você escolheu abrir a cafeteria em Itacoatitinga, especificamente? Porque você podia abrir em qualquer lugar, né? Em Recife, em Caruaru, qualquer que tenha até de repente um fluxo maior, não sei. Né? Então, a minha intenção primeira era mostrar para o povo de casa que nós temos potencial, que nós sabemos fazer. Ele guardou a história lá de quando ele estava na prefeitura e que alguém disse alguma coisa e disse, eu vou mostrar pra você. Não foi verdade? Que bom. Eu exporto café para o Chile, eu exporto café para Portugal, eu vendo café nos Estados Unidos. E meu café, graças a Deus, é bem aceito nesses espaços que a gente chega. Mas é importante para mim, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, enquanto filho de Itacoatitinga, digamos assim, né? Depois do título, dar acesso às pessoas da minha terra a esse produto de qualidade também. Para mim não tem sentido eu fazer um café de altíssima qualidade, que participe de campeonatos, que seja super valorizado em outros países, e o meu irmão ali do lado não ter acesso. Então, claro que eu tenho a intenção de empreender, de ter outras cafeterias em outros centros que seja até muito mais rentável do que possa ser a de Itacoatitinga, mas a minha vitrine é ali. É onde está meu sítio, é onde estão as famílias que produzem comigo, é onde estão as pessoas que trabalham comigo, é onde eu escolhi para começar a mostrar aquilo ali para fora. E aí torna Itacoatitinga um destino, né? Pronto. Eu mesmo diminuí, mas antes
até um tempo atrás, até 2, 3 meses, todo domingo tinha que subir a serra para tomar café. Subir Eu a serra, vou toda sexta-feira de toda noite. sexta, a Alan tá lá. Então, assim, e aí a gente chega agora no evento que estamos prestes a vivenciar. Tá na porta. Tá na porta. Taquaritinga é a capital do café. Taquaritinga produz café. Taquaritinga tem cafeterias, tem outras além da Rudimentar. Taquaritinga tem tradição. A gente tá falando de 3 séculos de história nesse aspecto. E aí Taquaritinga tem também agora, eu queria que você falasse sobre o evento. Festival o Café Festival Cultural. Café Cultural, que já é consagrado. Que edição é essa? A quarta. Essa é a 4ª já, né? Isso. Teve uma pausa aí por conta da pandemia, né? Mas é como eu falei, o Festival Café Cultural, pra gente que produz café, pra gente que vende café, hoje ele é o nosso Natal. Né? É onde a gente consegue chegar ao máximo de pessoas que vão para Taquaritinga buscar café. Sim. Né? Conversando com um amigo que tem uma pousada lá, o Cláudio, essa semana lá do Bar da Barreira, acho que vocês se conhecem, né? E Cláudio disse, vai estar impressionante. O povo liga pra gente em janeiro, dizendo, o festival vai cair em tal data e eu não quero saber quem é que vai. Guarda aí minha... Não quero saber a atração, não sabe programação não, mas guarde minha vaga. Não, mas guarde minha vaga que eu vou pro festival. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas no café, no movimento que o café está fazendo. Né? Claro que as atrações são importantes, a festa é importante, que é uma celebração, uma confraternização, enfim. Mas o festival ele ajudou muito a alavancar essa história, né? Que partiu de um seminário em 2017 ainda. E foi quando eu ainda estava na secretaria, né? E a instituição que eu trabalhava, com agroecologia, o pessoal me procurou e disse, Everton, a gente está com um recurso aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um projeto de assistência técnica e tudo mais, que era inclusive o projeto que eu tinha trabalhado. E o projeto está no finalzinho e tal, tem alguma coisa bacana já que tu tá aí, né? A gente te conhece, como é que a gente pode fazer? Eu digo, vamos fazer um seminário, fazer o seguinte, vamos usar esse recurso para fazer um seminário de café, para a gente entender qual é a problemática, por que não está se produzindo, trazer outros produtores de fora, que na ocasião trouxemos produtores de Triunfo, que já estavam um pouco mais organizados, na época mais organizados que a gente. Então, teve esse movimento desse seminário para entender, a gente passou 2 dias discutindo café lá no salão do Hotel Jorge Eduardo, conversando e tudo mais. E daí surgiu essa ideia do festival. Né? Bom, a gente precisa trazer essa identidade para Taquaritinga. Né? Taquaritinga sempre foi conhecida como Terra das Dálias, não sei o que e tudo mais. Mas a discussão foi, quem foi que chegou aqui? Quem foi que alavancou a economia? Quem foi que ajudou a construir o município? Foi o café. Então nós precisamos evidenciar essa figura que é o café e ajudar nesse resgate. Inclusive o novo letreiro ficou lindo, marronzinho, isso. Tá? E aí Característico. o café, né, ele se torna a nossa identidade a partir disso. Hoje, onde você olha, em Taquaritinga tem café. Então, estimulou as pessoas, as famílias que já produziam café há mais tempo, voltarem às produções, pessoas... No hino de Taquaritinga fala sobre café, Fala. Né? Eu lembro agora, me veio a memória auditiva. Tem um refrão, né? Tem um refrão que fala sobre que café. fala sobre café. Água aqui, fruta ali, gado e café. É verdade. Suas cores, demais a nobreza do seu povo de raça e de fé. Olha, carimbou mais uma vez o título de cidadão Taquaritinga do Norte. Isso aí. Quem foi o vereador que foi o autor do projeto? Foi Dona Rogéria. Então tinha que ser, né? Tá explicado, pelo amor de Deus. Abraço pra vereadora Rogéria, figuraça. E aí, continuando, tem que ser café, né? Isso, tem que fortalecer isso. Tem que fortalecer isso, tem que transformar isso numa vitrine. Sim. E foi justamente o que aconteceu. O festival ele traz as pessoas para discutir café e esse ano tem várias novidades. A gente vai ter a primeira Copa Calita do Norte-Nordeste. Calita é um método de fazer café, então a gente vai ter uma Copa, né, Calita, dentro do Festival do Café, dentro da programação, nós vamos ter o segundo campeonato de latte art, que é aquela artezinha que a gente faz no cappuccino, com leite, aquele desenho e tudo mais. Dá até pena de tomar, porque fica tão bonito. Né? Não é, rapaz? Então, isso vai estar tendo dentro do Festival do Café. A Rudimentar Coffee, ela vai estar como lá no festival? A Rudimentar Coffee a gente vai se apresentar com 2 estandes na praça, vai ter uma arena de estandes. Nós vamos ter um stand de promoção, de vendas, onde a gente vai estar com nossos parceiros, a gente vai estar junto com a marca de camisas que eu falei, né, da Lander. Sim. Né, fazendo uma coleção, levando uma coleção de camisas e de café para as pessoas e nossos produtos, claro, e muito café para as pessoas tomarem, né. E a gente vai estar também com um stand de workshop,
onde a gente vai sentar para falar do café de uma forma mais técnica, de como fazer, de entender o café, de entender o que tem por trás. Esse workshop ali é só para quem é da área ou tipo eu que gosto de café, mas sou relativamente leigo, posso também fazer? Pode, claro. Tá lá o link na bio do Instagram. Clica lá, garante a vaga no workshop. E aí a gente Eu vou logo garantir a minha. E aí a gente vai estar com esses 2 stands na praça fazendo isso, né? A cafeteria vai estar funcionando também. Boa. Né? E aí a gente Agora bota as mesinhas ali fora, porque ampliar o não vai horário. dar conta não. Isso aí já está sendo preparado. Eu espero que quando eu chegue lá mais tarde, fique uma pessoa com a missão Já pra resolver isso. isso É hoje. de 6 de julho De 6 a 9. a 9. Isso, 6 a 9 de Da julho. quinta ao domingo. Ao domingo. Né? Então, tá lá, a cafeteria vai funcionar, a gente também vai fazer trilhas para o nosso sítio, saindo da cafeteria, né? Sim. Encaminhado para o sítio, que é Já pertinho. tô seguindo aqui. Muito bem, que é pertinho. Então, as Eu já vou caminhadas fazer para minha- entender todo o processo. Sim. Vai ter uma pessoa que vai conduzir até o sítio, vai mostrar como a gente está se dando, fazendo as nossas experiências no sítio, com a cafeteria funcionando, com o nosso cardápio de cafés e tudo mais, com o workshop funcionando. Então, a gente vai funcionar dessa forma. Os 2 estandes na praça, um stand de estudos, um stand de venda, a cafeteria funcionando, normalmente como funciona, com o som do vinil, Sim. né, tocando lá, para que a gente possa tomar café e confraternizar, estar junto, né? O café, ele junta, então pra gente estar junto nesse período, e também essas trilhas pro sítio. Então a gente vão ser aí 4 dias bem movimentados. De muito café. De muito café. Deixa eu te fazer Qual é a data dela? De 6 a 9. 6 a 9 de julho. De julho. Deixa eu fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma crítica construtiva, e se já tiver resposta para isso, elogio de pronto imediato. Você não é defensor da gestão, não. Mas eu queria saber o seguinte, a gestão dá suporte no sentido de preparar, porque você disse, olha, vai ter uma pessoa levando, então a gente precisa ter guia, as pessoas que entendam sobre, para guiar essa visita, para falar sobre esse 300 anos de café. Como é que funciona essa questão do preparo das pessoas de Taquaritinga do Norte para receber o turista e poder contar a história de fato, tal qual ela acontece? Em Taquaritinga, assim, a gente tem vários guias e eu costumo dizer que a gente sempre tem um suporte e a gente também sempre provoca. Né? A prefeitura tem uma parceria com o Sebrae, que já trouxeram vários projetos, inclusive a gente vai estar recebendo agora o Instituto César Santos, Sim. né, que é o Instituto de Gastronomia, para nos ajudar nesse processo, né, do gastronômico e tal. Já participamos de vários intercâmbios, inclusive em outros intercâmbios interestaduais, para entender essa história do turismo. Sim. E, assim, é claro que tudo pode se melhorar. E assim, eu não Mas estou a falando gente- do guia, a gente- só te interrompendo, não é que vai ter que formar, até porque nós temos muitos guias de Tem. formação empírica. Quem nasceu lá no sítio, Claro, quem é melhor claro. sabe falar do café do que ele, da formação empírica. Claro, Mas claro. precisa ser aprimorado, né? Sim, Precisa sim, ser com certeza. auxiliado, e o Sistema Isso. S também é maravilhoso para isso. Então, o Sebrae dá um suporte muito grande em parceria com a prefeitura. Claro que a gente provoca, assim, quando a gente acha que tem uma coisa que pode melhorar. Arrocha Ivanildo Lery. Ivanildo Lery precisa tem ser- que arrochar. a gente chega junto, mas a gente tem tido um retorno bacana nesse sentido, né? De apoio. Eu falei disso para chegar no ponto que eu queria, que era criticar Santa Cruz. É lamentável o que acontece aqui, é sério, porque nós somos a capital da moda e já foi oferecido curso de guia turístico voltado para a questão econômica e não teve inscrições. Assim, é uma crítica para o povo de Santa Cruz, né? Não foi crítica para a gestão. Nós temos alguns potenciais como Serra do Pará, o Doce de Poço Fundo, aqui em Santa Cruz, e não tem uma preocupação das pessoas. Não estou dizendo que é para todo mundo virar guia, mas a gente precisa também ter guias turísticos para as diversas possibilidades. E um guia empresarial também. Também. Eu digo, sabe por quê? Porque, um exemplo, Fortaleza ela tem muito disso. Você tem um cara que ele acompanha, ele é um guia. E ele, tipo assim, você quer comprar moda lingerie, aí ele vai naquele determinado situação ali e leva a pessoa. Ele vai resolver, vai falar, não. Eu criticar, deixa vamos criticando aí. essa questão do guia, aqui em Santa Cruz está sendo feito por algumas pessoas, alguns blogueiros, blogueiras, que estão oferecendo no sentido de conteúdo para o Instagram.
Sim. Né? Vão no Moda Center e mostram... Na parte digital, né? Na parte digital. Né? Mas assim, nós temos um potencial muito grande, minha gente. Eu falei de Poço Fundo com Doce, de Taquari, do Pará com a Serra, e do Moda Center em si, que é um gigante. Então, eu fiquei triste. Foi na escola técnica que abriu essa turma e não teve inscrição. Ou seja, não aconteceu o curso para formação de guia, porque não teve demanda. Não teve ninguém que tenha procurado para se inscrever, porque enxerga só a possibilidade de fazer sua marca. E é preciso ter essa diversidade. Mas vai ter muita gente, procurando emprego aqui em Santa Cruz. Era coisa que não acontecia há muito tempo. Tem muita gente procurando emprego, mas quando você vê a capacitação das pessoas, elas não preenchem. Porque tem essa questão de não querer passar pelo processo da educação. É doloroso, dá trabalho. Você tem que, de fato, estudar. A vaga lá já foi preenchida da Autoplanos? Tem uma vaga na Autoplanos que a gente está anunciando há semanas e não consegue preencher. Eu não recebi currículo. Nem currículo recebi. Eu não recebi currículo. É preocupante. E eu tenho certeza que a sua mãe, a minha mãe, a mãe de qualquer pessoa sempre fala a mesma coisa. Educação é o caminho, educação é o caminho. Meu filho, estude. É o único caminho. E a gente observa essa carência porque é uma preocupação no lucro rápido, no retorno rápido. E não funciona dessa forma. E assim, eu fiquei muito triste quando aconteceu essa história lá da turma da Escola Técnica José Nivaldo Pereira, que não formou, não teve ninguém se inscrevendo. E na época eu queria ter tido tempo para fazer, porque, além de tudo, eu ainda ia ter como falar sobre guia turístico em Santa Cruz, que é algo diferenciado. Então, assim, nós temos, de fato, um potencial incrível. Santa Cruz tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E está dando certo. Seu povo é muito empreendedor, muito aplicado, muito dedicado, só que nós temos ainda alguns gargalos aí que precisam ser resolvidos. Quando você parte, por exemplo, do empreendedor, que é o nosso carro-chefe, é o nosso tema principal aqui, nós observamos muitos empreendedores que querem fazer os seus negócios darem certo, mas não querem estudar. O empreendedor não quer ler, não quer fazer um curso, uma reciclagem, não quer entender o seu próprio negócio. Empreendedor não é o dono do E as coisas estão acontecendo muito rápido, como a gente tem discutido, até uma frase que Madelon trouxe a semana passada aqui, que o mundo é inédito, né? Então, inédito. Eu achei isso fantástico, essa fala dela. E as coisas estão acontecendo, antigamente as coisas aconteciam, mas com uma velocidade bem diferente, né? Você e hoje com a informação digital é muito mais rápido, né? Muito, e aí como o Everton disse, se você não observa e não consegue acompanhar esse processo, você literalmente é engolido, é passado para trás. Quando a gente fala sobre empreender e sobre o digital, em relação ao digital, não tem escolha, não. Você não pode optar por não estar no digital. Você é obrigado a estar no digital. Ou vendendo ou só marcando território, mas essa presença tem que ser assertiva. Criar uma conta no Instagram, não precisava nem chamar o nosso amigo da Respective. Tu mesmo postava uma fotinha. Justamente. Mas precisa de estratégia. Precisa acertar. E empreendedor que estuda, acerta mais. Como é que você enxerga essa história do setor cafeiro? Porque nós observamos aí, você bem disse, é uma pegada diferente da indústria. Tem oportunidade, mas também tem dificuldades. Mas, sei lá, se nós pegarmos a próxima década, em 27 de junho de 2033, como é que vai estar o setor cafeiro aqui de Taquaritinga? Como é que vai estar essa história do café? Como você vislumbra isso? Pergunta surpresa, não estava na relação. Então, eu espero muito, né? Como eu falei, eu espero muito que a gente consiga, né, trazer Taquaritinga para onde ela já esteve por muito tempo, na produção de café. Né? O primeiro registro de café oficial em Taquaritinga data de 1890. É a escritura número 1 do cartório de registro de imóveis, que negocia um sítio que cita 2.700 pés de café frutificando. A data de emancipação política de Taquaritinga é de 1887. A gente está falando de 3 anos após... De 3 anos a após emancipação. A emancipação. Então, levando em consideração que o pé de café, plantado assim até a sua primeira produção, vai de 4 a 5 anos, quando Taquaritinga era vila, já existia café, por isso que eu digo, o café, ele levou também o desenvolvimento do município. E claro que teve altas produções, a gente escuta as pessoas mais velhas, eles dizem, mas Taquaritinga hoje não tem café não.
antigamente tinha, que não sei o quê. Na safra de não sei A quanto. safra fulano, citam muitos sítios, né? Sim. O sítio de fulano, assim, tu sabe onde é que sei, pronto. Lá já foi colhido 350 sacas de café, hoje não se colhe 20, 30, não sei o quê, sabe? Então, eu espero muito que a gente possa levar essa mensagem, né? Apesar, a gente tem um bocado de gente, né? Um número de pessoas jovens que hoje, como eu, estão debruçadas a essa história do café, mas que a gente consiga levar isso para frente. Né? Muita gente diz, mas chega lá e pergunta, mas tua família já produzia? Não. Tu é herdeiro? Tu é herdeiro? Não sou herdeiro, não. Eu espero que alguém herde para frente a minha história e leve para frente, que a gente consiga, né, voltar ao que a gente já foi no passado. Né? De ser uma grande produtora de café, realmente, né? Não querer entrar em comparação com outros estados, Sim. que a gente sabe que é uma produção absurda, mas que a gente possa, né, voltar a atingir nosso ápice, claro que com qualidade, com estudo, com preparação, para que a gente possa estar pronto a dizer, a gente tem aqui um café de qualidade, a gente sabe produzir, a gente sabe fazer, e alguém se desafiou lá atrás, que já veio de outros, né, que a gente possa, né, honrar a história dos nossos antepassados, dos nossos mortos, digamos assim, né? E que possa passar para os nossos vivos, para que eles consigam levar essa história para frente com vida por muitos muitos anos e muitas décadas para frente. Esse é o meu desejo, sabe? É o desejo de não só fazer café por fazer, é que lá na frente alguém diga, alguém acreditou nisso aqui e graças a Deus deu certo e a gente vai levar para frente, quem quer que seja da minha família ou não, enfim. Que o nome de Taquaritinga ele seja mais forte, ele seja o centro dessa produção, que seja o município em si, que seja, né, o todo, não só o café de Éfrica, não, o café de Taquaritinga. Eu acho que minha mãe, Dona Cida, não colocava leite na mamadeira, não, acho que era café, porque lá em casa é desde cedo e é todo mundo assim apaixonado e consome bastante café. A gente sempre conversa sobre isso. Eu digo, olha, conheci uma cafeteria, vou levar a senhora. Ela agora está morando no Brejo, que ela é nômade. Ela mora no Acre, ela mora no Brejo, ela vai para Minas, ela percorre o Brasil. Ela agora está no Brejo. E aí eu fico falando para ela dessas experiências. Vou levar ela na Rudimentar para ela tomar um cafezinho lá, com certeza. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o café que é produzido lá no teu sítio. A gente já falou no início rapidamente, mas tem aqui 2 tipos, né? Cadê? 3 tipos. Eu queria que você falasse um pouquinho e qual a diferença. Tá aqui o café Matuto, muito bem. Apelidado pelo parceiro lá, George. Ainda hoje ele me chama de Matuto. Chega é Matuto. Esse aí, né, do rótulo branco, inclusive isso é uma estilogravura de uma pessoa de Gravatá do Ibiapina. Perfeito. É uma estilogravura que ela fez pensando em Taquaritinga. Isso aí é a igreja de Taquaritinga, o casario de Taquaritinga que está sendo representado nessa estilogravura, que muito nos orgulha, né, de ter uma arte de um artista da terra, né, Karine, o nome dela, está lá em Gravatá do Ibiapina. E esse é o nosso café da linha mais tradicional, que é como eu falei, é um café mais do dia a dia, é um café que a gente quis empregar, né, uma forma mais barata para que ele possa chegar nas pessoas, né, é o café que está no dia a dia do povo e a gente costuma dizer, né, o café de Pernambuco é café Matuto, então bora fazer ele chegar na mesa das pessoas mais ainda. Então essa é a nossa linha tradicional, né, que a gente está trabalhando, né, desde lá de 2019 para 2020. Né? Ah, tá. Vai só organizar aí uma parte técnica. Você falou chega no Chile, nos Estados Unidos e tudo mais, mas se nós tratarmos, por exemplo, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, eu queria que você reforce onde que a gente pode encontrar o café Matuto. Eu tô doido para abrir e cheirar, mas não vou fazer isso não. Você abre que aquele cheiro gostoso. Mas a nível de Santa Cruz, por exemplo, onde é que eu consigo encontrar o café Matuto? Aqui em Santa Cruz, a grande clientela que a gente tem, por incrível que pareça, eles vão buscar lá na cafeteria. Porque tem essa história de até Taquaritinga. Isso, tem a história de até Taquaritinga e eles ligam, né? A gente sempre tá por aqui, a gente sempre manda. É uma programação cultural, você Isso. Então... Não, e se tornou, assim, final de semana, o Santa Cruzense, muitos Santa Cruzenses, eles vão almoçar em Taquaritinga. Comer a parmegiana e tomar um café depois. Faz essa entrega, né? Esse aqui também é da linha Matuto, é um café, é o gourmet, né? Cadê? Deixa eu colocar ele aqui. Aí.
é um café gourmet que já passa por outro processo diferente É do outra tradicional, história, a gente seleciona, a torra também já é diferente, tudo mais. Aí você já traz aqui, né, umas Já informações. traz umas informações mais técnicas, né, diferente desse aqui, que leva o modo de preparo, Verdade. um pouco nossa história, né, então é um café mais técnico, é um café mais elaborado, né, mais do que esse aqui, para, como eu disse, a porta de entrada para um café especial. E O rudimentar. o rudimentar. E é a nossa joia, que é o café que a gente exporta, participa de competições. Foi esse aqui que eu tomei lá, não foi? Foi. O Moca. Você preparou com esse aqui. Então, é o café que a gente está levando para o mundo, Taquaritinga para o mundo, através do café. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu quero agradecer a você, nós estamos chegando aqui na reta final, mas eu particularmente peguei vários insights. Não vou abrir uma cafeteria, não se preocupe. Não é que eu vou abrir uma cafeteria, não. Mas pode abrir que eu vendo café. Tu vende café. É sobre isso. Mas é sempre um aprendizado muito bom para nós aqui que fazemos o podcast, para quem assiste, tanto no ao vivo, numa quarta-feira à noite, ou posteriormente no canal no YouTube. É só você ir lá, Eu Sou Melk, ou no Spotify também, e a gente aprende muito com isso. Eu falei semana passada que eu ia trazer outro spoiler do podcast. Pronto, eu vou soltar outro hoje. Daqui a pouquinho eu trago outro spoiler. A nova identidade visual já está ficando definida. Essa aqui vai sair, tá? A nova identidade visual do meu parceiro Daniel Xavier, que está finalizando. Nós vamos voltar. Depois eu conto. Deixa cá. Depois eu falo. No final. Também, né, Everton? A do rudimentar A também. do rudimentar Tem também. nova unidade visual sendo preparada também, é? Em primeira mão, na verdade. Olha aí. É a primeira vez que aparece. Já é a nova aqui. Essa é a nova. Ah, sim, sim, É a sim. primeira sim. vez Spoiler. que aparece um spoiler do que a gente vai estar lançando agora, né, Perfeito. no festival. Foi feito pelo Matheus, né, em São Paulo, um camarada parceiro nosso, Perfeito. um artista extraordinário. Então, em primeira mão, aqui, né, no podcast. E já que você fala, né, da nossa reta final, precisa aproveitar também para convidar as pessoas para Sim, por favor. virem a Taquaritinga, para conhecer Taquaritinga, quem não conhece, quem já conhece, vir mais vezes, e para o festival. O Festival do Café vai ser uma festa extraordinária, uma festa grande, como sempre foi. Já 6 a 9. Já nasceu grande, de 6 a 9, e aí as nossas atividades, né, como o Alan falou, como é que o Rudimentar vai estar funcionando. Então, entra lá no Instagram, entra no nosso Instagram, tem os links na bio que você vai lá, garante sua vaga já, né? Hoje eu já fiz aqui. Garanto, Já se inscreveu, já seguiu. Garante sua vaga lá, tanto na trilha quanto no nosso workshop, né? Para participar, para entender, para saber do nosso processo. Então, garante sua vaga, vai lá, né? E além de outras atividades, como eu falei, que vão rolar no festival, né? Eu acho massa demais Taquaritinga, porque assim, também tem aquela pegada tem muitos clubes de moto, né, que frequentam. Então, você tá lá tomando café, olha do lado tem uma porrada de moto e a galera tomando café, e o pessoal dos carros antigos, e quem vai com a família. Então, assim, é um momento muito democrático também. Se o café é democrático, o festival é mais democrático Isso, ainda. e o festival, né, que conta com o polo gastronômico, né, o polo erudito, que traz realmente a família pra rua. O bom é que você sai provando os cafés, daqui a pouco tá com a barriga deste tamanho, de tanto café. Não gasta um real. E não gasta um centavo. Toma café. Literalmente um café. E não paga não, é lá no... A degustação. A degustação. Oxi, Rapaz, só encosta bom, às né? 4 da tarde, sai 10 da noite. Passa uns 3 dias sem dormir. Então, café. aproveitem, né? Como eu falei, vai lá no Instagram, mas aproveita o Festival do Café, segue a gente, quem não segue ainda, Rudimentar Coffee, Café Matuto, também tem Com certeza. página, né? E agradecer a vocês pelo espaço, né? Pelo reconhecimento de estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. Acho que esse momento aqui é um momento de troca, que todo mundo tem para contribuir, com certeza eu saio daqui, né, com uma experiência e uma visão diferente, né, a partir das falas de vocês, pelo acolhimento, e eu espero que o café possa nos unir cada vez mais, né? Então, e aí aproveito também, né? Vou deixar isso com vocês. Olha, hoje à noite já tem Hoje à noite café já tem. matuto. Obrigado. Que é pra gente, Perfeito. que é pra gente poder experimentar e ter aquela vontade de ir lá, né? Tomar mais um café. Então, muito obrigado Nós que pela oportunidade. agradecemos. Contem comigo, né, para
para outros momentos posteriores, né? E convido também, se quiser fazer um podcast itinerante, disponibilizo minha cafeteria para que legal. lá. Né? Lá vai ter café. Aqui é sobre café, não tem café hoje. Lá vai ter quando café. for lá vai ter café. Não fizeram café Foi para mim triste, receber, foi triste, mas foi triste. lá eu garanto. Tá bom, Então, Everton, a gente aqui agradece. Abraçados e que as portas estejam sempre abertas para vocês nos visitarem. E aproveitando, né, só para encerrar sobre o festival, né, Sim. de várias atividades, vai ter a corrida, né, a primeira Coffee Zone, que vai acontecer dentro da programação do festival, uma corrida dentro do ciclo de café que é bastante interessante e fora os campeonatos que eu já citei. Então, atividade não falta, né? Só visitações aos sítios, corrida, workshops, café para degustar. A Rota do Mar vai estar esse ano? Sabores. Eu não... Porque na última edição acho que a Rota estava com ação lá. Eu acredito que sim. Eu não sei. Porque Arnaldo ano passado, é viciado em café. ano passado, como eu tava ainda na prefeitura, nesse processo, ainda né? estava dentro do processo, mas eu acredito muito que Deve sim. tá. Né? Arnaldo é louco por café. É louco por café e também gosta muito de Itaquaritinga, eu sempre vejo por lá. E Quem sabe um dia ele vai ser prefeito de Itaquaritinga. Eita! Tô brincando. Everton, eu agradecer a você, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de sair da correria, né, da cafeteria, dos processos. Prestes a acontecer o festival, mas também foi proposital. Quando eu vi a informação do workshop, eu disse, esse é o momento da gente falar sobre café empreendedor. Levei essa provocação para Alan, que é louco pro café e louco pro empreendedorismo também. Então a gente já comprou de imediato. Então eu agradeço em nome de todos que fazem o podcast, a sua disponibilidade de estar aqui dividindo conosco um pouco do teu empreender. Ensinando também muitos aspectos do teu dia a dia para que as pessoas que acompanham o podcast e consomem esse conteúdo possam replicar de forma inteligente no seu empreendimento. Então, eu fico imensamente grato à tua disponibilidade de estar aqui conosco. É isso, Alan. É isso. Amigo, muito obrigado por ter topado aí esse convite. É um prazer conhecer você, prazer conhecer sua história, né? É um prazer também conhecer a sua história de empreender, seu case. Desbravando, né, de uma forma diferente, né, eu acho que empreender, eu acho que é uma aula de empreender que você deu hoje aqui. E isso é o objetivo nosso, trazer pessoas como você aqui, falar que pode fazer acontecer aqui. Né? Quando eu perguntei a você sobre por que Taquaritinga, e a sua resposta foi maravilhosa, porque mostrar para as pessoas que pode acontecer. Né? Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui, e as portas sempre já estarão abertas aqui para você, sempre que você quiser trazer um produto, falar de um produto novo. Trazer café. Né? A gente abraça, né, Alan? Eu que agradeço, gente. E mais uma vez reforço o convite. Irem até Taquaritinga, passa lá na Monumental para tomar um café com a gente. Sexta de noite eu já tô lá. Já tá encostado. Combinado. Reto final, deixa eu agradecer mais uma vez a todos vocês que acompanham pelo YouTube, pelo Spotify. A gente tá hoje no episódio número 34. Essa temporada serão 40 episódios. A primeira temporada foram 50. Essa temporada teremos 40 episódios e encerraremos um ciclo aqui junto com a Agreg Comunicação. E eu quero novamente agradecer a Bruno Muniz por ter abraçado o produto e aberto as portas da casa, uma parceria muito frutífera. Estaremos encerrando esse ciclo de 40 episódios da segunda temporada, e aí uma novidade é essa, que nós estamos indo para a CasaCast, em Caruaru, do meu parceiro Ingresson Alan. Nós estamos levando o podcast para a CasaCast, lá em Caruaru, mas continuaremos falando sobre empreendedorismo. Já que eu trouxe essa novidade, outra novidade é que o podcast também vai ter uma alteração nos seus aspectos visuais, digamos assim. Depois vocês vão saber do resultado quando eu soltar a nova identidade visual. Semana que vem estamos de volta, né, isso, Alan, com mais um episódio, recebendo outros convidados para falar sobre empreendedorismo também. Alan, até semana que vem. Até, amigo. Deus abençoe todo mundo e que nos próximos dias nós possamos trabalhar apenas bons sentimentos nos nossos corações. Um cheiro no coração de todo mundo, e lembre, se você não consegue se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.